Vamos ao livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Eu vou me concentrar nos versículos 4, 5 e 6. Mas para vocês verem o contexto melhor, vamos ver o texto todo. Atos 3, de 1 em diante, diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Passagem, poderíamos citar várias lições aqui, passagem muito bonita, rica, mas tem algo que me chamou a atenção, recentemente inclusive, que foi a troca de olhares. Versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, ele olhou para ele, para o homem coxo, e disse: Olha para nós. Eu fico pensando quantas pessoas disseram aquilo para aquele homem durante todo o tempo que ele esteve lá a pedir esmolas, ano após ano. Olha para mim. Antes de eu lhe dar alguma coisa, independente do que eu vou lhe dar, olha para mim. Isso é uma lição de vida. Antes mesmo de falar em coisas espirituais, tipo evangelismo, até como uma forma de você valorizar alguém e você dar uma certa importância à pessoa, dizer: olha para mim, para poder conversar. E segundo, é dar importância ao que vai dizer, como se dissesse: olha para mim, eu tenho uma coisa que vale a pena você ouvir ou receber. Eu quero falar com você, mas olhando para os seus olhos. Isso, em termos de evangelismo, é um espetáculo de lição. Talvez não com as mesmas palavras, talvez sim, mas não obrigatoriamente, mas pelo menos fazer com que o outro saiba que você vai dizer uma coisa importante. Se não exatamente com olhe para mim, que vale a pena também falar assim, mas talvez eu quero lhe dizer uma coisa que eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque é algo muito importante. Dá um mínimo de formalidade, de peso ao que você vai falar. É diferente de dizer: amigo, caiu uma caneta sua aí, ó. Ou então, vai já chover, né? Que coisa, alguma coisa ocasional, circunstancial, ou sem grande importância. Eu vi dizer que vai ter uma obra agora aqui na cidade, vão fazer um estádio novo. Rapaz, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Então, me impressionou isto. Pedro valorizar muito o que ele ia fazer, dizendo: olha para nós. Terceiro verbo,
Versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós, segunda vez que fala em olhar. Terceira vez, versículo 5, agora falando do homem doente. Ele os olhava atentamente, ou seja, ele atendeu o que Paulo solicitou. Olha para nós. E ele olhou atentamente. São 3 verbos diferentes no original, eu olhei aqui. Cada um com uma sutilezazinha um pouco diferente. Mas, em 2 versículos, 3 vezes a ideia de olhar. Uma troca de olhares muito forte entre os dois, não é nem 2, é 3. Porque era o homem e os 2 apóstolos lá, Pedro e João. Mas acontece uma coisa agora interessante. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O olhar dele, obviamente, devia estar ali ansioso. Vai sair coisa boa aqui. Não vai ser uma esmolinha como outra qualquer, não. Esse camarada vai nos dar um dinheiro bom aqui. Ou algum objeto. Interessante que veja como só a frase de Paulo, olha para nós, levantou no homem uma curiosidade tremenda, a ponto de estar registrado. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, e alguma coisa, obviamente, meio diferente. Tudo porque Pedro, chamou atenção a dizer, olha para nós. Aí vem. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu fico imaginando, irmãos, o tamanho da alegria. Eu vou usar uma palavra muito popular, com reverência, mas eu vou usar. A curtição de Pedro em ver a reação daquele homem que estava esperando algum dinheiro, ou algum bem material, alguma coisa, e receber algo infinitamente maior. Não dá nem para mensurar em dinheiro, para medir em dinheiro, que era os artelhos dele, as juntas dele, os pés dele, ficarem normais, homem de nascença aleijado. E ele pulava, só faltava dizer aqui, feito um cabrito, pulando de alegria, muitas vezes mais do que ele esperava receber, Pedro deu. E Pedro sabia que ia dar. Claro. E ao dizer, olha para nós, Pedro valorizou aquilo que ele iria dar. E se alegrou intensamente, é óbvio, ele e João, em ver a alegria daquele homem. Às vezes a gente se entristece, porque vê alguém, um parente, um amigo, precisando de dinheiro. A gente não tem para dar, nem para emprestar. Aí vê outro que precisa de saúde, bom, se fosse menos doar sangue, eu até que podia doar, né? Mas não é, não posso fazer nada. Aí outro pede uma ajuda, no sentido de falar com alguém para conseguir um emprego, mas você não conhece ninguém. A única pessoa que você conhece fechou a porta. É comum a gente se sentir meio impotente na hora de querer ajudar alguém naquilo que a pessoa precisa. Pois olha, nós temos um poder de dar para as pessoas algo infinitamente mais valioso do que as pessoas precisam, mesmo que precisem de R$1 milhão. A mesma coisa que Pedro deu a ele, com uma pequena modificação, mas nós temos para dar. Pedro fez a cura em nome de Jesus. Mas Pedro tinha também, claro, a salvação em nome de Jesus para oferecer. Porque Pedro conhecia o Salvador, como crente que era. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Se você é crente hoje, alguém lhe passou esse evangelho. Alguém me passou esse evangelho. Então, como é que eu vou medir o que essa pessoa me deu ao pregar o evangelho para mim? Claro que Cristo é que me salvou. Na realidade, foi Cristo que fez aquele homem pular, não Pedro. Mas Pedro ele transmitiu. Então, a primeira coisa
nessa segunda lição é não ficar frustrado em poder ajudar pouco as pessoas. Você pode ajudar muito mais do que talvez pense. Concentrando nesse tipo de ajuda. Eu vou dar uma ajuda espiritual para esta pessoa. Se eu não consigo falar de Cristo, por enquanto, que a pessoa não quer nem ouvir, eu vou viver Cristo na minha vida. Porque eu vou dar um testemunho tal para ele, ou para essa pessoa, que ele vai querer me ouvir. Ele vai dar peso ao que eu disser, depois que ele conhecer um pouquinho mais da minha vida. Mas eu vou concentrar minha vida em poder dar para as pessoas algo muito mais valioso do que ouro ou prata. Que foi exatamente o que Pedro fez aqui. Oh, meu amigo, me desculpe, a gente é pobre, somos pescadores aqui, não tem nada para lhe dar. Não tinha mesmo em termos de dinheiro, mas veja o que Pedro deu para aquele homem. Então, duas coisas, resumindo. Primeiro, experimente pegar a atenção da pessoa, literalmente, quando for falar de Cristo para aquela pessoa. Se puder, usando palavras tipo, olhe para mim, ou tipo, preste atenção no que eu vou dizer, meu amigo, considere no que eu vou falar, pense, não vou dizer uma coisa, pode até não concordar, mas, meu amigo, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Então, prepare um pouco a entrega da doação que você vai fazer, que é a pregação do Evangelho. Segundo, peça a Deus que lhe dê alegrias, como deu naquele dia. Deve ter sido muito grande a alegria de Pedro e João, gente, vendo aquele homem pulando. Que coisa espetacular. Sem um centavo no bolso, talvez, os dois ali. Ele queria dinheiro, mas lhe deram muito mais. Ele nem sabia que tinha algo mais para receber do que o dinheiro lá. Então, peça a Deus que lhe dê o privilégio de dar para as pessoas algo muito mais valioso do que elas mesmas pensam que podem receber, que até existe isso, a salvação em Cristo. Não conhece esse prazer. Então, vamos parar de complexo tolo e de ficar lamuriando, eu não posso ajudar, eu não posso isso. Você pode ajudar, não no miserável ouro, nem num pobre prata, mas numa valiosíssima pregação do Evangelho e a salvação de Cristo, se Ele quiser operar assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra tão bonita, esse texto, eu nunca tinha percebido até recentemente. Esses três verbos, atrás do outro, mostrando uma intensa troca de olhares e de palavras, uma interação fortíssima entre Pedro e João e aquele homem, que resultou naquele milagre espetacular que o Senhor Jesus Cristo operou através dos dois apóstolos. Dá-nos esse privilégio, Senhor Deus, de dar para as pessoas muito mais do que eles pensam que precisam e que eles não sabem nem que existem. Nos ajuda a dar a pregação, a oferecer a salvação, a dar um exemplo de vida, a sermos doadores de coisas espirituais, muito mais valiosas do que coisas materiais. E obrigado pelo privilégio de poder falar de Cristo para as pessoas e poder olhar nos olhos e dizer assim, olha nos meus olhos, meu amigo, porque eu vou lhe dizer uma coisa que você não pode imaginar de importante. Dá-nos essa noção também da importância do fato de conhecermos Cristo e podermos passar para frente essa história maravilhosa, falar deste homem que ao mesmo tempo é Deus. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que creem. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.